Vamos então à nossa atividade de história. Vocês receberam a atividade, eu acredito que vocês estejam nesse momento com ela em mãos, para juntos nós fazermos a leitura do texto inicial e prosseguirmos também com a atividade. Então, quero pedir para vocês prestarem bastante atenção quando eu estiver explicando o texto, lendo com vocês. Eu quero ler com vocês o texto, acompanhe a leitura do texto, para que a gente, quando chegar na atividade, vocês vão estar com menos dificuldade. Vocês já vão responder essa atividade com mais facilidade, sabendo onde é que está as respostas. Que as respostas, normalmente, vocês vão buscá-las no texto. Então, preste atenção, leia com cuidado, acompanhe a leitura, tá? Principalmente também no momento em que eu der ênfase a uma determinada situação, para que isso melhore a aprendizagem de vocês e vocês venham responder a atividade com mais facilidade. Vamos ao assunto fontes históricas, é o nosso assunto de hoje. Primeira pergunta que eu faço para vocês aqui: o que são fontes históricas? Nós vamos para o texto e o texto responde: todas as marcas deixadas pelos seres humanos são chamadas de fontes históricas. Então aqui a gente já passa a entender o que são fontes históricas. São todas as marcas deixadas pelos seres humanos. E essas marcas são o principal material de investigação para os historiadores. Bom, agora por quê que as fontes históricas, por que essas marcas, aquilo que foi deixado pelo homem, é tão importante para os historiadores? Nós vamos então para o segundo parágrafo e entender por que são tão importantes. É porque, por meio da análise dessas marcas, que o historiador pode descobrir como as sociedades se organizavam, quais eram seus hábitos alimentares, os costumes religiosos, as formas de se divertir e as maneiras de se vestir. O estudo e a comparação das fontes também ajudam a entender as transformações que ocorreram na escrita, na arte e no modo de produzir. Então a gente vai estar estudando aqui sobre fontes históricas. Que são o que? Fontes históricas são as marcas deixadas pelos seres humanos e que servem de principal material de investigação para os historiadores. E é por meio delas que o historiador pode descobrir as várias formas de convivência da sociedade, como era que elas viviam, como era que se locomoviam, como era que se vestiam, se tinham religião ou não, e assim por diante. Correto? As fontes históricas, elas podem ser classificadas em dois tipos, tá? Então vamos ver quais são os tipos de fontes históricas. Elas podem ser classificadas em fontes materiais. O que são fontes materiais? Aquilo que a gente pode pegar, tá? Aquilo que a gente pode ver. Como no caso, o que explica aqui, fontes materiais referem-se aos objetos produzidos por uma sociedade, como pedras talhadas, utensílios domésticos, brinquedos, documentos escritos, construções, etc. Quer dizer, a gente pode ver as fontes materiais. Tá? A outra fonte, a outra classificação, são as fontes imateriais. O que são fontes imateriais? São fontes que não têm um suporte físico, mas fazem parte da memória das pessoas e podem ser transmitidas de geração em geração. Como, por exemplo, a música. A música ela vai ser transmitida de geração em geração, mas a música em si não tem o físico, o suporte físico. A lenda está apenas na imaginação das pessoas e também é transmitida de geração em geração, mas não tem suporte físico. As tradições, como as tradições religiosas e vários outros, os costumes e etc. Nessa imagem aqui, vocês podem observar
uma escavação arqueológica no município de Urubici, estado de Santa Catarina, em 2006. Bom, o que é que eles estão fazendo aqui? Estão fazendo uma escavação em busca de alguma fonte material que venham servir para eles estudarem algo sobre os povos que viviam nessa região. Tá? Fontes materiais que eles estão à procura aqui. Bom, outra imagem. Aqui é uma réplica de um calendário produzido pelos astecas, povo que viveu entre os anos de 1300 e 1600, na região onde se localiza o México. Então, olha só, aqui é uma fonte material que eles deixaram. Olha o tanto de anos que já se passaram. E ainda existem essas provas da sua organização, de onde eles moravam. Tá? Fonte material produzidas pelos astecas que viveram no México, na região onde se localiza o México. Outra imagem traz agora um grupo folclórico no município de São Paulo, estado de São Paulo, isso em 2016. O que é que eles estão representando aqui? Aqui eles estão representando uma fonte imaterial. O que é isso? São costumes que eles vai sendo transmitido de geração em geração. Ou seja, os anos vão se passando e eles sempre vão tendo, naquele período, aquela manifestação folclórica. Tá? E isso vai sendo transmitido de geração em geração. Dura por muitas gerações. Então, vocês veem aqui exemplos de fontes materiais, uma fonte material e uma fonte imaterial. Tá? Fontes, isso em se tratando de fontes históricas. Outra classificação das fontes históricas. Lembre-se disso, olha. Nós vimos fontes materiais e fontes imateriais. Agora nós vamos ver aqui outra classificação das fontes históricas. Primeiro, fontes escritas. O que são fontes escritas? São documentos escritos como cartas, livros, certidões de nascimento, diários, escrituras, relatos de viagem e etc. Isso daqui são fontes escritas. Por exemplo, os nossos documentos são fontes que mostram o dia que nós nascemos, a data que nós nascemos, tá? E a partir daí, as pessoas que pegam aquele documento, eles têm a prova de que nós nascemos em um determinado tempo e temos uma quantidade de anos. Isso porque tem o documento escrito, a prova escrita. Então, isso são fontes escritas. Fontes visuais. São imagens e representações produzidas por uma sociedade, como pinturas rupestres, obras de artes, filmes e fotografias. Agora aqui já são fontes visuais, que a pessoa vê. Tá? Não são como as anteriores, que são escritas. Aqui já são fontes e representações visuais. E a outra são fontes orais. Então, observe que está sendo classificado em 3 aqui. Fontes escritas, fontes visuais e agora fontes orais. São as produções sonoras, como músicas, cantigas, lendas, discos, entrevistas gravadas, depoimentos de pessoas, etc. Bom, o que é que a gente pode tirar daqui? O que a gente pode tentar explicar ou entender que existem esses 3 tipos de fontes. Tá? É possível ainda classificar, além das fontes materiais e imateriais, em outros 3 tipos de fontes. As que são escritas, que ficaram gravadas lá em documentos. As que são fontes visuais, que são as imagens, aquelas fotos que vocês tiram. Tá? Hoje é muito simples tirar uma foto.
através do celular. Então ali são fontes visuais, e aquela sua foto ela vai ficar por gerações, ou melhor, por gerações. Quando você estiver já velhinho também, você vai ver aquela foto e vai dizer, isso daqui é minha lembrança de quando eu era criança. E são fontes visuais. A outra são fontes orais. Fontes orais é quando se refere a fontes sonoras, ou fontes que são transmitidas de boca em boca, tá? Não é escrita e nem é gravada em uma pintura. Ela é transmitida através da nossa fala, é transmitida através da mídia, tá? Dos reprodutores de som, de vídeos. Isso são fontes orais. Agora vamos ver aqui embaixo um exemplo. Aqui é um manuscrito asteca feito nos anos de 1500. Isso daqui foi feito em papel. Então aqui foi escrito no papel, manuscrito asteca. Isso daqui é uma fonte escrita. Esse daqui é uma gravura feita em uma caverna, é uma pintura rupestre feita há mais de 20 mil anos no município de São Raimundo Nonato, estado do Piauí. Isso em 2000, essa foto aqui foi tirada em 2015. No entanto, essa gravura aqui, essa pintura, ela data de aproximadamente 20 mil anos atrás. Ou seja, é uma fonte visual que ultrapassou gerações. Imagina o tanto de geração que ela não já vivenciou, que já vivenciaram, que já passaram, que já viram essa pintura. Tá? E nós temos aqui a moça com brinco de pérola de Johannes Vermeer, Óleo sobre tela. Aqui é um quadro, tá? Também é uma pintura, ou seja, é uma fonte visual. Então aqui foi descrito os três tipos de fonte, outros três tipos de fontes: escritas, como os documentos; visuais, como as imagens e representações, e os vídeos, filmes, e as pinturas; e as fontes orais, como as produções sonoras, músicas, as cantigas de roda que foram transmitidas de gerações em gerações, de geração em geração, as lendas, e assim vai. A partir daqui, nós vamos entrar agora na atividade. Responda as questões abaixo, de acordo com o texto. Explique o que são fontes históricas. Lembram? Retornem ao início do texto e peguem a parte que explica o que são fontes históricas. E escrevam aqui. Segundo, por que as fontes históricas são importantes para o historiador? Novamente, vocês vão lá no início do texto e vão buscar essa informação. Por quê que elas são tão importantes para o historiador, as fontes históricas? O terceiro, classifique em fontes materiais ou fontes imateriais. Olha só, materiais é aquilo que eu posso pegar, ver; imateriais é aquilo que eu não posso nem pegar e nem ver. Então, está dizendo, classifique em fontes materiais ou fontes imateriais. Nesse caso aqui, vocês vão dizer se o que eu estou explicando aqui, se essa frase aqui, ela se refere a fontes materiais ou a fontes imateriais, da mesma forma que na letra B. Por exemplo, referem-se aos objetos produzidos por uma sociedade, como pedras talhadas, utensílios domésticos, brinquedos, documentos escritos, construções, etc. Isso aqui se refere a fontes materiais ou a fontes imateriais? A letra B. São fontes que não têm um suporte físico, mas fazem parte da memória das pessoas e podem ser transmitidas de geração em geração, como músicas, lendas, tradições,
costumes e etc. Aqui, são fontes materiais, o que se referiu aqui, ou fontes imateriais? Quarto, agora a outra classificação de fontes. Quais foram quem lembra ainda da outra classificação? Fontes escritas, fontes visuais e fontes orais. Agora o que é que está pedindo aqui? Completar, vocês vão completar aqui, olha, tem 2 linhas. Aí aqui onde vocês vão colocar ou fontes escritas, ou fontes visuais, ou fontes orais. Tá? De acordo com o que se fala no restante da frase. Então, são as produções sonoras, como música, cantigas, lendas, discos, entrevistas gravadas, depoimentos de pessoas, etc. Isso aqui está se referindo a fontes escritas, visuais ou orais. Letra B. São imagens e representações escritas por uma sociedade, como pinturas rupestres, obras de arte, filmes, fotografias, etc. O que está se referindo aqui são fontes escritas, está se referindo a fontes visuais ou a fontes orais. Letra C. São documentos escritos como cartas, livros, certidões de nascimento, diários, escrituras, relatos de viagens e etc. Isso aqui também está se referindo a quem? A fontes escritas, fontes visuais ou a fontes orais. Aí vocês vão escrever, tá, as 2 palavrinhas aqui. A que fonte se refere essas frases, cada uma dessas frases. E o quinto, encontre no diagrama abaixo 6 fontes históricas. Vocês vão tentar descobrir aqui, circular 6 fontes históricas. Pode ser cartas, pode ser fósseis, eu não sei o que tem aqui. Vocês vão descobrir nome de 6 fontes históricas. E aí vocês circulam. Por exemplo, se aqui tiver a palavra filme, aí vocês vão descobrir filme. Aí vocês vão circular toda a palavra filme. Tá? Se tiver música, vocês vão descobrir, aí vão circular toda a palavra música. As palavras elas podem ser da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, ou de cima para baixo, ok? Então essa foi a nossa atividade.